Graças e paz, irmãos. Dando continuidade na questão de profetismo, eu queria trabalhar com os irmãos hoje algo, dando introdução, até para a gente desenvolver aquela questão que eu coloquei para os irmãos em formato de texto, que é justamente aquilo que Vuz vai trabalhar sobre a questão do conteúdo da mensagem dos profetas, sobre a ruptura do laço, do pecado de Israel. Entendeu? E aqui a gente vai desenvolver aquela problemática que a gente estava trabalhando sobre a questão da fidelidade tanto do pai quanto do filho a Israel, certo? Apesar de Oséias mencionar, que há uma relação marital, numa perspectiva simbólica, a gente sabe muito bem disso. Mas aquela questão é, o pai, ele é fiel a seu povo, certo? Dentro de uma perspectiva sincrônica, a gente já sabe disso. E dentro de uma perspectiva diacrônica, que também esse trabalho, essa postura de fidelidade do Deus Todo-Poderoso em relação ao seu povo também vai se verificar no Novo Testamento, não é? Só que no Novo Testamento nós teremos identificada a pessoa da Santíssima Trindade com quem a igreja tem essa relação marital, que é Cristo, certo? Então, Cristo é fiel à sua igreja, o Pai é fiel à igreja, porque Cristo, como representante no Conselho da Redenção, fez a sua parte. Então o Pai é fiel à igreja por causa de Cristo, certo? Entretanto, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão dessa ruptura, que como Vuz vai dizer aqui, que ela não é irreparavelmente rompida, certo? Irreparavelmente rompida, ok? E por que ela não é irreparavelmente rompida? Primeiro, vamos lá, porque o Pai não rompe por causa da fidelidade de Cristo. E aí é a grande questão, por que Cristo não rompe? Por causa da graça que Cristo tem pela igreja, entende? Da paciência que Cristo tem pela igreja, certo, irmãos? Então isso daí a gente vai trabalhar, certo? Trabalhar um pouco aqui. Então, eu vou ler algumas questões aqui para a gente ir refletindo um pouco, A ruptura do laço, o pecado de Israel. Então, pessoal, os profetas anteriores predizem claramente que o laço do Brit, do Berit, será suspenso. Ele não será certamente irreparavelmente rompido. E a gente vê uma coisa bem interessante aqui, que essa suspensão, aí eu vou usar a linguagem da Confissão de Fé de Westminster, ela diz respeito a esse cair no desprazer paternal de Deus. Diz respeito a não ter mais o rosto de Yahvé envolvido de forma benéfica. Entendeu? A gente também vai ver essa possibilidade, dessa não ruptura definitiva, mas vamos dizer assim, as benesses da aliança temporariamente suspensas enquanto o povo estiver recebendo as maldições decorrentes da aliança, ou seja, a visitação de Deus em ira paternal, certo? Então, olha só, a conexão entre Yahvé e Israel é baseada pelos profetas numa justiça inexorável, certo? Numa justiça inexorável, entretanto, não excluindo a ideia da graça. E aqui é interessante isso, a gente entender. Porque, observa, os preceitos da aliança lá, Deuteronômio diz lá, de forma bem clara, se obedecerdes, certo? Se obedecerdes. Então, a não obediência gerará a visitação de Deus em seu juízo paternal, certo? Entretanto, essa visitação de Deus em juízo paternal não corresponde a uma ruptura definitiva, irremediável. Não corresponde a isso. Mesmo quando Israel, aí Reino do Norte, o Reino do Sul, entravam num período de apostasia plena, conforme lá o próprio Senhor falou em Isaías 6, há a ideia do remanescente, certo? Há a ideia do remanescente. Mesmo quando o Senhor Jesus falou que o juízo sobre a casa de Israel seria definitivo, lá nos sermões apocalípticos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, mas nós sabemos que há o remanescente, há aqueles, por exemplo, que ouviram, aqueles que a ira de Deus for abreviada por causa deles. Não é quando o texto fala dos eleitos, que se não fosse por causa dele, a visitação não teria sido abreviada. E também nós sabemos, numa perspectiva da NT, que o Israel de Deus hoje é formado por judeus e gentios que professam fé em Cristo. Então, observa,
Deus, o Pai, nunca deixou de tratar com o seu povo de forma graciosa. E esse tratamento se dá por causa de Cristo. E Cristo nunca deixou de tratar seu povo, entendeu? De forma graciosa. Mas o interessante e o curioso nessa história é aí, porque enquanto... Aí eu estou falando uma perspectiva de trindade econômica, né? O quanto o Pai tem fidelidade à igreja, porque Cristo é seu representante no Conselho da Redenção e Cristo cumpre aquilo que o Pai determinou. Enquanto o Espírito também se empenhou, muito também por causa daquilo que Cristo fez. Então ele se empenhou. Não é Cristo está com o Filho, né? O ministério do Filho está intrinsecamente ligado, o ministério do Espírito está intrinsecamente ligado ao ministério do Filho. Então o Espírito testifica aquilo que o Cristo fez, e o Espírito também testifica aquilo que gera garantia na igreja, por causa de Cristo, certo? Então é interessante que nas figuras, né, de cada um, as coisas são muito bem postas, né? O Pai é fiel à igreja por causa de Cristo, o Espírito sente ciúme e se empenhou da igreja por causa daquilo que Cristo fez, certo? De sorte que quando a gente vai entender na perspectiva marital, ou seja, o que é que a igreja tem gerado para Cristo? O que é que a igreja tem gerado para Cristo, né? Por que Cristo continua fiel à igreja? Não é? Por que Cristo continua fiel à igreja? E Cristo continua fiel à igreja por causa da eleição. Cristo continua fiel à igreja por causa da certeza da convicção daquilo que Cristo fez por ela. Da certeza da convicção daquilo que a igreja terá. Mas a igreja só tem essa certeza, essa convicção por causa de Cristo. Que Cristo é que fez tudo pela igreja, Cristo é que é fiel à igreja, e aqui a gente precisa compreender o conceito de graça em Cristo. Entendeu? Deixa eu colocar da seguinte forma: enquanto o Pai é fiel à igreja por causa de Cristo, enquanto o Espírito é fiel à igreja por causa do trabalho que Cristo fez, a pergunta que fica é: por que Cristo é fiel à igreja? Por que Cristo é fiel à igreja? Quer dizer, quem teria um trabalho para responder a Cristo? Por que Cristo é fiel à igreja? Cristo é fiel à igreja por causa da graça, da sua graça pela igreja, do amor que Cristo tem pela igreja, sabe, de seu representante pactual do povo de Deus. Certo, irmãos? Então, pessoal, a relação entre Yahvé, e aqui Israel que vos vai dizer, mas a relação entre Yahvé e a sua igreja, o seu povo, ela precisa ser compreendida com base na graça. Porque também quando a gente entende que as próprias maldições pactuais, sendo vistas de uma perspectiva de decreto, também é graça de Deus. Porque Hebreus vai dizer que se estás sem correção do qual tu são participante, és bastardo, não é? Então a gente já compreende essa perspectiva da graça em relação mesmo no juízo paternal de Deus. Então observe, irmãos, que tudo é graça. Tá? Tudo é graça. Então observa aqui, vos vai trabalhar isso, né? Vos vai dizer da seguinte forma, volto a dizer, né? Aqui só para a gente voltar aqui, se a alegação crítica, né, estivesse certa de que toda conexão entre Yahvé e Israel é baseada pelos profetas numa justiça inexorável, excluindo todo exercício de graça, então claramente a ideia da restauração deve ter sido intolerável para eles, uma vez que isso envolvia nada menos do que o abandono do princípio supremo na natureza divina, um princípio, além disso, que eles aprenderam a sustentar somente depois de uma luta demorada com as forças opositoras da graça e do favoritismo. Isso aqui é bem curioso, porque a ideia é da seguinte forma: se por acaso não houver a questão da graça, entendeu? Então você tem uma contradição, porque imagina só, o profeta prega da seguinte forma: olha, obedece a Yahvé para tu ser abençoado, se tu desobedecer, tu não vai ser abençoado. Certo? E o profeta diz, te arrepende para tu voltar a ser abençoado. E o que se verifica? Se verifica que o povo não se arrepende, se verifica que o povo tem um coração mau, se verifica que o povo tem um coração duro. Então, se você tira a ideia da graça, o entendimento da graça no meio, isso leva a uma fusão, certo? Isso leva a uma contradição, certo? A uma contradição interna. Certo? Isso leva a uma contradição interna entre princípio e prática. Porque você imagina só, o profeta prega que é necessário ter arrependimento para poder Deus abençoar. O povo, verifica-se que o povo não arrepende-se. Certo? Então a pergunta é, como é que eu posso dar um oráculo de salvação para um povo que não se arrepende? E você vai ver oráculos de salvação, um povo que não se arrepende. Entendeu? Então, qual é esse pressuposto? Por que esse oráculo de salvação existe? A ideia é essa. Por que esse oráculo de salvação existe? O oráculo de salvação existe por causa da graça. Certo? O oráculo de salvação existe por causa da graça.
Eu estava vendo hoje algo, infelizmente esse desenho acaba sendo repetido, né? De que o exílio babilônico curou a idolatria do povo de Israel. Não curou, não curou. Isso é falta de ler o livro de Macabeus. Quem lê o livro de Macabeus sabe muito bem por que o livro de Macabeus existe. Entendeu? Sabe muito bem por que o livro de Macabeus existe. Porque alguns judeus cederam o processo de helenização, certo? E começaram a adorar deuses gregos e participarem de festas gregas. E daí você vai ter lá, aqui o sumo sacerdote lá, entendeu? Que vai fazer o que vai fazer. Isso é ler primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que vai compreender, né? Já que, por forma bem específica, primeiro Macabeus, né? Que vai compreender que não foi eliminada, entendeu? Não foi eliminado. Compreende isso? Então você vê, a pergunta é por que Deus continua sendo fiel ao seu povo, já que seu povo desobedece? E a pergunta é, por causa da graça. E também se levar em consideração que dentro da igreja visível, né, do Israel de Deus, tanto no AT quanto no NT, nós temos o eleito e o joio. Mas mesmo o eleito de Deus, no meio do povo de Deus, não é? Quando eu digo do povo de Deus coletivamente, mesmo o eleito de Deus, no meio da igreja, esses eleitos às vezes são infiéis. Esses eleitos recebem disciplina. Certo? E como o FUS aqui vai trabalhar, né? Observa que se excluir a questão da graça, então a ideia da restauração seria intolerável para eles, porque como é que vai se restaurar um povo que não se arrepende? Entendeu? Então é necessário que se tenha um pressuposto da graça aqui, para poder compreender, certo? Aí você vai trabalhar que o julgamento vem por causa do pecado do povo, não é? E entendendo uma coisa bem interessante aqui, nessa questão de corporatividade, né? Essa questão aqui de corporatividade, né, de coletividade do pecado, que é aquilo que eu coloquei para os irmãos, né, a questão individual e a questão coletiva. Porque observa, na questão coletiva, quando Deus mandava juízo sobre o seu povo, tanto era punido os ímpios no meio do povo. Então observa as divisões. Tanto era punido aqueles que só tinham aspecto legal da aliança e não tinham aspecto de comunhão de vida. Ou seja, aqueles que eram circuncidados na carne, mas não eram circuncidados no coração. Eram punidos aqueles que eram circuncidados na carne, circuncidados no coração, mas que por alguma razão estavam desobedientes a Deus. Eram punidos também. E também eram punidos por Deus aqueles que tinham o sinal na carne, e a circuncisão na carne e a circuncisão no coração, mas que não tinham pecado de forma específica. Então você vê isso, entendeu? Essa questão da corporatividade, da questão da coletividade. Deixa eu dar somente um exemplo disso. Você vê profeta feito Jeremias, no caso. Você vê Lamentações. Um homem que era profeta, fiel a Deus, temente a Deus, mas que estava sofrendo na pele a visitação de Deus, a visitação paternal de Deus. Entendeu? Quer dizer, da mesma forma como outros sofreram na pele, certo? Um exemplo. Os que foram levados nos dois desterros da Babilônia, Daniel, não é? E Ezequiel, ambos profetas tementes a Deus, foram levados. Então a pergunta é, eles acabaram recebendo, experimentando a ira judicial, a ira paternal de Deus. Mas é interessante isso, que eles acabaram experimentando a ira paternal de Deus não porque pecaram, como por exemplo o rei, lá o último rei, que fora levado para o exílio, não é, por Nabucodonosor, o rei de Judá. Então a pergunta é, a relação de experimento daquilo que está acontecendo com o rei de Judá é no mesmo naipe, é no mesmo nível de Daniel e de Ezequiel? Não. Porque Daniel e Ezequiel você não tem a ideia de um juízo sendo aplicado de forma individual. Mas é interessante que eles estão experimentando um juízo de forma coletiva. Certo? Agora a grande leitura é essa, que no caso dos profetas, eles devem interpretar isso como prova. No caso do rei de Judá, que é transportado para a Babilônia, é como juízo. No caso de Jeremias, ele experimenta a visitação paternal de Deus em ira para o povo, numa perspectiva coletiva. Mas Jeremias deve entender isso como prova. Mas no caso daqueles que ficaram lá, que ainda continuaram adorando a Rainha dos Céus, oferecendo bolinhos para a Rainha do Céu, aquilo ali é visitação paternal. Entendeu? Agora vamos lá. Dentre esses que ficaram, você vai ter aqueles que nunca foram eleitos,
só faziam parte da comunidade no aspecto visível, não tinham invisível, e você também ali pode ter alguém que faz parte da comunidade no aspecto visível e também invisível, mas que está pecando contra Deus. Então é necessário que a gente perceba essa questão, tá? A gente destrinchando essa questão da visitação de Deus. O Vuz vai trabalhar isso, né, na questão do pecado nacional coletivo, não é? E ele vai falar isso, né? O pecado que os profetas condenam é amplamente o pecado nacional coletivo. Ele vai dar alguns textos aqui de Amós 2,6,8, 3,1, 7,15 e 8,2, certo? E onde a nação como um todo não é repreendida. Aí ele fala que certas classes são atacadas, certo? Mas observa uma coisa cá. Só que ele vai falar também bem interessante, que no que diz respeito à repreensão é certas classes, não todo. Mas na visitação paternal de Deus em ira, é o todo que é visitado. Não é? O coletivismo no Antigo Testamento é imposto, todavia, nisto em que, quando a catástrofe vem, o piedoso sofre com o ímpio. Mas isto é um problema que mais tarde atordoou Jeremias e Ezequiel. Tudo que podemos fazer é reconhecer que há a solidariedade na punição e que, segundo os princípios da revelação, devemos postular, antes da solidariedade de julgamento, uma solidariedade de culpa, apesar de não sermos aptos de computar isso em detalhe. É o que Vuz vai trabalhar aqui, certo? Vuz vai trabalhando isso na página 321, tá? Pecado nacional coletivo. Então, olha só, irmãos, a gente precisa tá tendo essa percepção muito clara e muito óbvia de entender sobre essa questão. Então, só para a gente fazer uma síntese daqui. Primeiramente, nós devemos entender da seguinte forma, até sobre aquilo também que eu coloquei para os irmãos em formato de a gente refletirmos, né? Melhor dizendo. Numa leitura sincrônica, a gente pode pegar um texto do Antigo Testamento, obviamente, e dizer, o texto está nos dizendo isso. Agora, não esquecendo do pressuposto da revelação bíblica, né? Da teologia bíblica, da revelação histórica, orgânica, adaptável, da graça de Deus, né? E espiritual da graça de Deus. A gente não pode esquecer do pressuposto da TB. Então a pergunta é, numa perspectiva sincrônica, um texto do Antigo Testamento diz isso. Mas numa perspectiva diacrônica, esse conteúdo, essa doutrina, foi desenvolvido? Então, se foi desenvolvido, a pergunta é, qual é o entendimento definitivo? É o entendimento sincrônico, aonde eu sei que aquele entendimento está naquele livro, ali um recorte temporal, né? Histórico, né? Então a graça de Deus que foi derramada ali fora suficiente para responder aquela questão. Mas a pergunta é, a totalidade do entendimento a respeito desse ponto aqui é aquilo que fora dado aqui? Aí quando você olha no restante da escritura, você vê um desenvolvimento desse pressuposto. Entendeu? Então a pergunta é, qual é a totalidade? Obviamente, a totalidade reside tanto numa leitura sincrônica quanto numa leitura diacrônica. Então observa. Volto a dizer, quando você vê lá Oséias, né, Oséias chama Yahvé. Então, se a gente faz a leitura identificando quem é o marido de Israel, numa leitura sincrônica, vai dizer é o pai, certo? Mas quando a gente vê numa leitura diacrônica, a gente vai ver no NT que quem se identifica como marido da igreja, né, é o filho. Então, foi por isso que eu levantei aquela questão, o papel do pai coletivamente e o papel do pai individualmente. Lendo-se aí coletivamente e individualmente. O Vuz, né, vai estar trabalhando esse pressuposto, só que o Vuz ele vai fazer uma perspectiva sincrônica, não é? Ele vai dizer da seguinte forma, né? A ideia de casamento trabalhou na direção do individualismo, ainda de outra maneira. Se Yahvé é o marido e a nação é a esposa, então os israelitas individualmente aparecerão como filhos de Yahvé. E aqui ele fez essa distinção, né? Yahvé, marido de Israel de forma coletiva, e de forma individual os filhos, e os israelitas de forma individual são os filhos de Yahvé, certo? Então observa. Só que, volto a dizer, no desenvolvimento progressivo, histórico, orgânico e adaptável da graça de Deus, já no NT quem vai aparecer como marido da igreja é o Senhor Jesus. E é interessante que isso numa perspectiva coletiva, numa perspectiva individual, o Hebreu vai falar que nós somos irmãos, não é? O João, lá, né, quando o Senhor aparece na ressurreição, né, lá em João ele vai dizer isso, né? Meu pai e vosso pai, entendeu? Meus irmãos. Então, isso fica bem interessante, né? Então o Senhor tem essa perspectiva de marido coletivo
e individual, irmãos, Osés apresentou Yahvé. Agora a grande questão é a gente identificar quem é o Yahvé aqui, quem é a pessoa da Santíssima Trindade que Osés está falando. E também aquela grande pergunta, né? Será que Osés tinha essa percepção? Entendeu? Será que Osés tinha essa percepção? Será que aqui eu trazer uma percepção neotestamentária, eu não estaria fazendo um anacronismo? Eu também tem essa questão também, né? Pra gente trabalhar e ver. Então, irmãos, e outra coisa aqui também que a gente vai falar um pouquinho também é entender sempre isso, né? Essa relação da visitação de Deus em ira paternal, por causa do pecado, certo? Deus visita, sempre vai ter essa possibilidade. Você vai ter joio no meio do povo de Deus, você vai ter eleitos no meio do povo de Deus que... Eu vou usar um termo nosso, né? Reformado, por não usar os meios de graça, caíram. E você vai ter eleitos que usaram os meios de graça e não caíram. Mas no que diz respeito, como o Vus mesmo vai falar aqui, sobre o coletivismo do Antigo Testamento, quando a catástrofe vem, o piedoso vai junto no sofrimento com o ímpio. Entendeu? A mesma forma como também quando a bênção vem. Aí me lembro lá de Acã, não é? Lá de Josué de Acã, estão lembrados? Então você vê uma atitude lá equivocada, todo mundo lançou. Entendeu? E ao ponto de José perguntar por que está acontecendo isso? Então esse pressuposto da coletividade, entendeu? Da representatividade é algo interessante, tá? Como também é para nós compreendermos também essa relação, voltando a falar, né, sobre a questão da fidelidade, né? O Pai é fiel à sua igreja, aos seus eleitos por causa de Cristo. O Espírito é fiel à igreja por causa do trabalho de Cristo. A gente poderia dizer, e por que Cristo é fiel à igreja? Qual é o pressuposto da igreja que geraria fidelidade em Cristo? Graça, meu irmão, graça. Porque a igreja não tem... A igreja, no decorrer do tempo, a nossa resposta em relação à fidelidade a Cristo não tem sido à altura daquilo que Cristo fez por nós. Então, se desconsiderar a graça, cai por terra. Tá? Então, a gente vai tá refletindo mais. Peço que os irmãos continuem estudando para a gente ir refletindo um pouquinho sobre essa questão, né? A gente está vendo material sobre o conteúdo da pregação da revelação profética, não é isso? O conteúdo da revelação profética, né? Quer falar sobre a natureza dos atributos de Yahvé, primeira coisa, né? O laço entre Yahvé e Israel, a ruptura desse laço, não de forma definitiva, não de forma irremediável, certo? E o julgamento e a restauração escatológica desse laço, né? Dessas bênçãos, não é? Que é interessante também isso, né? Isso aí é a questão do elemento de graça. Porque às vezes um profeta poderia esperar, será que o povo vai se arrepender? Bom, irmãos, se a gente pega aqui a sequência, né? Exílio babilônico, que se você também entender, é até complicado você dizer que o povo voltou de um exílio, né? Porque o povo não voltou de um exílio, né? O povo só mudou deixa eu usar esse termo, né? De opressor. Não é? Você sai do Império Babilônico e vai para o Império Medo-Persa. Agora, a perspectiva do Medo-Persa era diferente do Babilônico. Você sai do Babilônico, do Medo-Persa, foi para o Império Grego. Não é? Na perspectiva do Império Grego, você vê, só você ler lá primeiro Macabeus que você vê o que aconteceu. E depois de Macabeus, você vai para os romanos. Não é? E no período romano, quando o Senhor nasce, você vê a reação do próprio povo de Jesus em relação a ele, e o fim que houve no ano 70, da visitação de Deus no ano 70 em juízo. Não é? Então, até nisso, nessa questão de exemplo, precisa entender isso aqui, né? Agora, Deus sempre vai ser fiel ao seu povo. Que mesmo no período, quando a ira de Deus vem de forma definitiva no ano 70, o Israel de Deus não deixa de existir. A fidelidade de Deus é manifesta naquilo que Paulo vai perceber, né? Um mistério. E que mistério era esse? De congregar judeus e gentios. Não é? Então, irmãos, que a gente aprofunde-se mais nisso, tá? Que Deus nos abençoe.